Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, doutrina de demônios, parte 1. O ensino da palavra de Deus nem sempre pode ser o ensino da palavra de Deus. Muitas vezes visitamos igrejas, conhecemos irmãos e percebemos que o fato de algumas pessoas usarem a Bíblia para ensinar não significa que eles estejam de fato ensinando a verdade. Aquela verdade que está intrínseca, está dentro da Escritura. E ao ouvir uma pregação, todo crente precisaria avaliar essa pregação, se ela está ou não de acordo com Jesus, se ela está de acordo com os ensinamentos do Rei da Glória, para que nós possamos verdadeiramente ser edificados por ela. Se for apenas um texto, uma verborragia, uma doutrina distorcida, se for algo que mesmo sendo falado o nome Jesus, não estiver de acordo com o Cristo, passa a ser chamada pelo próprio Deus de doutrina de demônios. Então muitas vezes pensamos que doutrinas de demônios são outras seitas, são outras heresias, que a gente verá mais detalhadamente na segunda parte. Hoje, porém, eu quero chamar a atenção para que cada um de nós, a partir desse dia que se chama hoje, nos comprometamos cada vez mais com a leitura da palavra. Estamos aqui de uma forma leve, nada de cursos teológicos, não temos formações para isso. Não estou aqui para ser um apologeta tampouco, muito menos querer dar uma de crente de Bereia, mas a gente examina as Escrituras. A gente examina como os crentes de Bereia faziam lá em Atos 17. Eles ouviam, eles eram mais nobres, não porque eram mais nobres que o povo de Tessalônica, mas porque eles paravam para prestar atenção. Hoje a nobreza não está naquilo que você é perante os homens, mas perante Deus. Quando tu tens um coração contrito na presença dele, é ali que Deus te exalta, é ali que ele reconhece que ele pode te aproveitar para algo mais profundo, maior nessa terra, para a edificação do reino dele aqui, porque o reino das trevas se aproxima, irmãos. E você vai compreender, através da leitura da palavra, que eu vou descortinar pausadamente, porém de uma forma dinâmica, para que eu possa, na íntegra, ler toda essa parte 1 que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 7. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, apostatarão da fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Líderes espirituais que proíbem inclusive o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções, Timóteo, aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa, da sã doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas, aquelas histórias fictícias, profanas, tolas, absurdas, de velhas caducas, e exercite-se na piedade, ou seja, exercite-se na verdadeira fé, naquela fé sólida, com bases firmes no Evangelho. Paulo usa essa expressão velhas caducas, que era uma metáfora, era uma forma figurada de ele tratar as pessoas que acreditavam em qualquer coisa sem questionar. Tinha uma credulidade ilimitada, que não examinavam as Escrituras com profundidade. Uma característica de pessoas idosas que por algum motivo perderam a santidade. A gente vê muito nas denominações cristãs pessoas que creem em tudo. Aquilo que o anjo da igreja, assim chamado, pedras de toque, rituais, pastor, líder, falar que tem que fazer, determinar, elas dizem amém, sem antes examinar as Escrituras. Submetem-se ao homem antes de entender se aquilo procede ou não de Deus. Então para que nós tenhamos algo mais didático essa noite, nós estamos falando de doutrina de demônios. O que é uma doutrina? E quem são os demônios? E é isso que eu quero ler a partir de agora. O termo doutrina, ele pode ser definido como princípios, ou um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso. Pode ser um sistema político, um sistema filosófico, até militar, pedagógico, não importa. Mas a doutrina de Jesus é a prática para a vida. A doutrina dos doutos, a doutrina dos doutores, tornou-se loucura, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós cristãos que estamos sendo salvos,
é o poder de Deus. Pois está escrito em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 18 e 19: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, a doutrina ela organiza ideias sistematicamente. É uma falsa compreensão, é um pressuposto com normas, com regras. Já o Evangelho não é assim. O Evangelho é uma entrega que produz um entendimento que não é exprimido em palavras. Eu não sei explicar como é que Deus fez o que fez comigo e com a pastora Denise e com os demais irmãos do Cordão, mas a gente vive isso. E o nosso testemunho passa a ser a explicação disso. Por isso que nos tornamos cartas vivas, quando nós vivemos aquilo que aprendemos com Cristo. Essa prática de vida, essa sã doutrina, que na verdade não é uma doutrina. Não é como uma doutrina humana, a doutrina de Platão, de Sócrates, Aristóteles. A verdade ela é um entendimento da mente de Cristo. Como Paulo fala na 1ª carta aos Coríntios 2, versículo 16, só a parte B. Nós, porém, nós que já entendemos, nós que nos entregamos a esse Cristo, temos esta mente. No Evangelho de João, capítulo 7, versos 15 e 16, a Escritura nos diz: os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução? Referindo-se a Jesus. Esse homem não estudou, é o filho do José e da Maria. Como é que ele pode ser um carpinteiro? Como é que ele adquiriu tanta sabedoria, tanta instrução? E Jesus respondeu: o meu ensino, ou conforme vocês chamam, a minha doutrina, não é de mim mesmo, mas ela vem daquele que me enviou. Quando você começa a observar aquela maneira fechada, irmãos, que os fariseus da época, os religiosos de hoje, disfarçados de santidade, eles procediam e os impediam de compreender Jesus, justamente porque não se abriam para essa realidade. Nós começamos a ver essa semelhança, essa similaridade no passado e no presente. E por isso que a gente vê que a Escritura é tão atualizada, quando nós entendemos o que Deus quer falar através do texto. Então, doutrina basicamente expressa a sã doutrina do Senhor. E a doutrina, segundo a sua etimologia, passa a ser um conjunto de princípios que servem de base para um sistema religioso. Demônios, pela mitologia, é bonitinho. São espíritos sobrenaturais que, inclusive na crença grega, na antiga Grécia, apresentavam uma natureza mortal e uma natureza divina, inspirando inclusive ou aconselhando os homens, tanto para o bem quanto para o mal. O anjo de luz. O demônio se disfarça de anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Na religião, como é esse demônio? Como são eles? São entidades sobrenaturais, de natureza maléfica, presentes na tradição judaico-cristã, conhecido como diabo, como Lúcifer. Mas a Bíblia não fala especificamente, nem no versículo, quem são de fato esses demônios. Você na leitura vai pensando um pouco aqui, pensando um pouco ali, e vai conseguir entender que a Bíblia como um todo, ela fala nos anjos caídos, que são categorias espirituais, como espíritos imundos, que Jesus falava. Sempre que Jesus expulsava demônios, ele dizia: sai espírito imundo. Ele não dava nomes, ele não classificava em que tipo de dimensão espiritual eles estavam. Eram espíritos geralmente toscos, eram espíritos de pouca inteligência. Esses que a gente vê inclusive incorporados em algumas igrejas. São essas falanges, são essas dimensões baixas, que muitas vezes são classificados como de pouca luz. São demônios. Enquanto que há outras categorias de principados e potestades superiores, chamados de tronos, outros com poderes de nível angelical, os quais inclusive nós desconhecemos, que estão acima da nossa compreensão, mas todos eles debaixo dos pés do Deus Altíssimo. É importante que você entenda, meu irmão, minha irmã, você que ainda tem medo dessas criaturas, aprenda a ter temor a Deus, entenda que Deus é Criador, que tudo o mais, seja físico ou espiritual, é criação de Deus, é criatura de Deus. A criatura não pode mais que o Criador. O Criador tem poder sobre a criatura. Entenda no teu espírito, não só na tua mente isso. Mas há algo mais sério que acontece nas igrejas. Porque há pessoas possessas de psiquismos demoníacos. Essas são as piores, são as mais difíceis de serem libertas. São aquelas que, treinadas na religião, há demônios que têm inclusive obsessão de ocupar corpos, como o gadareno descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 5, que querem territorialidade, outros que seriam os gigantes Nefilim, mortos, descritos em Gênesis capítulo 6, verso 4, anjos caídos, que desejavam as filhas dos homens, e os que provocaram a hibridização na humanidade, assunto muito profundo, muito sério para ser falado oportunamente, e o próprio Satanás, lançado na terra pelo Deus Altíssimo, descrito em Ezequiel, capítulo 28, versos 17 e 18. Portanto, existem diferentes castas de demônios.
diferentes legiões. E daí você começa a entender especificamente o que realmente significa esse tópico, doutrina de demônios, que Deus quer que nós falemos aqui hoje. A religião, irmãos, infelizmente, ela desviou-se do Evangelho pelos seus próprios interesses. A obsessão humana fez com que a presença dos demônios tornasse-se essencial para a religião. Sem demônio parece que a igreja não faz sucesso. Se não tiver demônio, não tem como fazer campanha contra o demônio. Se não tiver uma pessoa endemoniada, não tem sentido aqueles líderes exercerem seus dons de expulsar demônio, mas não para benefício do reino, mas para benefício próprio. Então essas pessoas ficam oprimidas, porque são incautas, não examinam as escrituras, não leem, ficam reféns de um satanismo praticado em nome de Jesus, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. São demônios que ficam manipulando suas mentes, cauterizando qualquer expectativa de libertação, e com essas idiosincrasias que a pessoa não consegue mais fugir disso, ela fica tão enredada naquele sistema que ela acaba se rendendo àquele Deus que lhes é apresentado. Mas é um Deus condicional, é um Deus que tem alternativas de libertação, porém ele impõe regras. É um Deus que acolhe, mas desde que essas pessoas que são por ele acolhidas não deixem de dar dinheiro ou participar de campanhas, ritos, conforme a imposição dessas lideranças. Ou seja, como um adágio popular que a gente conhece, quando uma mentira repetidas vezes ela é contada, ela acaba virando verdade, que a gente chama na psicologia de mitomania, que é o que esses líderes se transformaram, mitômanos, pessoas que mentem descaradamente. Só que é necessário que nós compreendamos, quando Jesus bradou na cruz, ali em João 19:30, tetelestai, está consumado, está pago, é tão somente pela fé, você se livra de todo esse jugo. Mas até que isso aconteça, existe um processo de desconstrução dessas doutrinas. O que Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no começo da nossa leitura, especialmente no versículo 3 do capítulo 4, quanto à proibição do casamento e o consumo de alimentos que Deus criou, o celibato clerical, chamado castidade na Igreja Católica, que é um voto que obriga os padres a permanecerem castos, ele não é um dogma de fé, nunca foi, mas é um estatuto, é um regulamento da Igreja. Apenas uma minoria vive assim por livre escolha. São muito poucos os padres que têm por opção ser solteiros. O sistema os oprime e exige que eles sejam castos, que eles sejam totalmente dependentes daquele sistema, da forma que o sistema impõe que eles sejam. E isso trouxe muita tragédia para a religião católica. Conhecemos vários fatos, várias histórias de pedofilia, de estupros a freiras, de abortos, coisas que a própria história conta, porque foi proibida a verdade espiritual de um casamento, porque a própria palavra fala que não é bom que o homem viva só. O próprio apóstolo Paulo dizia: eu prefiro ficar só, mas se você não conseguir, é melhor se casar do que se abrasar. E a religião, com essa doutrina de demônios aqui denunciada sob a palavra de Deus, debaixo do sangue de Cristo, nessa revelação, passa a ser algo diferenciado na vida dos católicos, que abrirem seus corações nessa noite para essa compreensão. Assim como outrora eu também fui católico e por muitas vezes omiti falar inclusive isso como se fosse uma proibição, mas Jesus está voltando, o arrebatamento está prestes a acontecer, não há mais tempo de postergarmos nada. Por isso é importante que nós denunciemos essas doutrinas. Os alimentos, tudo que Deus criou é bom, e os judeus não comem carne de porco, o Islã também, alguns cristãos fazem isso. Na quaresma, os católicos não comem carne de vaca, achando que naqueles dias de quaresma ele vai estar se purificando de todo pecado, exatamente como era feito na igreja da antiguidade dos fariseus. Levavam seus sacrifícios, matavam seus bichos para encobrir os seus pecados, porque o único Cordeiro de Deus que foi imolado, que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. E neste voto, nesse ritual religioso, nessa tradição que passa de pai para filho, a nossa mente vai ficando cauterizada por essas doutrinas que nem sempre nos são ensinadas somente dentro de templos. A própria tradição familiar, a própria sociedade, a própria nação cujo espírito é idólatra, carrega intrinsecamente esta malignidade chamada doutrina de demônios, que é contrária, que é anti-Jesus, por isso chama-se anti o Cristo. Observemos, irmãos, que a partir do momento
que nós entendemos que tudo isso Deus está denunciando. E o Pedro, o apóstolo, teve uma resistência muito grande porque ele vinha de uma tradição judaica, gostava de comer uma morcilhazinha. Paulo muitas vezes chamou a atenção dele: pode comer, Pedro, já está tudo santificado, está tudo abençoado. Quando aparecia um fariseu, ele simulava não comer aquilo. Não, isso não pode comer, é impuro e tal. A hipocrisia da religião, ele vivia isso. Até que teve um dia que o próprio Deus se manifestou para ele. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 9 a 16, que é descrita, não vou ler aqui, uma visão que Pedro teve de um grande lençol, onde foi servida toda a sorte de animais quadrúpedes, aves, répteis, animais impuros. E Deus mandou Pedro se levantar de onde ele estava, matar e comer. Foi um sonho, uma visão que ele teve. E Pedro rejeitou: não, Senhor, não vou comer isso é impuro. Mas no versículo 15, no mesmo Atos, capítulo 10, Deus fala para Pedro: não chame de impuro o que Deus santificou, Pedro. E Pedro, a cabeça tão dura, que a palavra nos fala que foi por 3 vezes que isso aconteceu. Há coisas, irmãos, que a gente sofre. Nós, no Cordão de Três Dobras, que procuramos evangelizar os irmãos para que eles andem nessa dimensão espiritual, nessa verdade que liberta. Não adianta você ficar recitando versículos a esmo. Eu conversava com irmãos essa semana para que eles possam ler mais a palavra. Não é para adquirir conhecimento teológico, que teologia nem eu tenho. Mas quando eu entendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é o WhatsApp celestial, é a maneira que Deus tem de conversar com a humanidade, você vai ser muito mais disciplinado em conhecer esse Deus através da palavra. Você vai entender esse propósito que Deus teve para Pedro. Que ele tinha que entender que aquilo ali estava santificado, que aqueles rudimentos, aquela lei, aquilo já tinha caído em caducidade. Tal e qual foi falado lá em cima para Timóteo. Leis caducas, rejeite essas fábulas. As mesmas fábulas que Pedro carregava no seu coração por não entender que Deus já tinha abençoado. E é triste, irmãos, quando a gente fala, mas tem um momento que nós temos que interceder apenas para que Deus fale com as pessoas. Há pessoas que nós orientamos: procura ler mais a palavra, procura nos procurar, procure nos ligar, procure estar em contato, caminhar como corpo, esteja mais próximo. Congregar gostoso, que não é uma obrigação, como a religião cobra, para que tu faça parte de uma membresia eclesiástica. Não, aqui no Cordão não existe isso. Somos um ministério pastoral, onde Deus quer que todos nós pastoreemos almas, sem credenciais eclesiásticas de pastores, onde todos nós temos a liberdade de servir naquele diaconato diário, de garçom, servir o próximo. Não temos essa classificação eclesiástica que tudo que leva é disparidade, é concorrência, é inveja. Coisas que não fazem parte da doutrina do Senhor, ainda que o ministério de Deus deva ser feito com ordem e com decência. O bispado, o apostolado, cada qual no chamado para que Deus chamou, cada qual para a missão que Deus trouxe. Mas neste momento, nós temos chamado a atenção dos irmãos para que eles se voltem mais para o conhecimento, para que a palavra possa se instalar, não mais como uma informação, mas como uma revelação desse Deus em seus corações, para que eles possam sair desta opressão espiritual que vivem. Alguns até nem frequentam mais esses lugares. Já saíram de lá, mas aquilo de lá não saiu deles. E o próprio Paulo fala em Colossenses 2, capítulo 16 a 23. Prestem muita atenção nesta carta. Ela pode mudar a tua história a partir de hoje. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado, como alguns que guardam sábados. Estas coisas são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, que é a salvação eterna. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Você conhece alguém assim? Lá na tua igreja tem alguma irmã que é assim? Não tem um irmão profeta que é assim? Eu tive uma revelação, vou contar em detalhes. Deus me mostrava assim, e você percebe que aquilo não tem nada de Deus, é o eu, é o egoísmo dele. Às vezes ele está até enganado, às vezes não é nem maldade, às vezes é ignorância. E graças à misericórdia de Deus, esses poderão ser salvos, irmãos, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, desde que se arrependam. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. A cabeça é o Cristo, a partir da qual todo o corpo, ou seja, a igreja, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Muita atenção, prestem muita atenção na sequência desse texto. Já que vocês morreram com Cristo, quando nós nos rendemos para Cristo, quando nós declaramos Ele como nosso Senhor, nós morremos para o mundo, estamos para Ele. Estamos no mundo, vivemos nesse mundo, respiramos, comemos, bebemos,
trabalhamos, mas o nosso coração está em Cristo, não mais nas coisas deste mundo. É o que a palavra nos fala aqui. Quando vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a esse mundo, se submetem a essas regras? Não manuseie, não prove, não toque, não use essa roupa, não bebe isso, não come aquilo, não pode ter Facebook, não pode ter televisão, não pode, não faz. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Dia dos crentes oprime os irmãos, regra sobre regra, atam fardos pesados que eles não querem carregar nem com o dedo, pregando doutrina de demônios, usando o mesmo livro que nós usamos, o mesmo texto, a mesma escritura, mas a chave interpretativa não é Jesus. A chave hermenêutica não é o Cristo. Eles se perdem. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Irmãos, não se consegue refrear impulsos da carne, a não ser que nós submetamos a nossa carne a Cristo. A única maneira não são rituais, não é frequência em um lugar, não é essa doutrina onde você faz campanha, eu vou amassar minha carne nessa campanha. Jejuns intermináveis, mas a consciência não é alterada, porque ela não é alimentada proporcionalmente com a palavra. Jejuar é de Deus, mas esse jejum que a religião impõe muitas vezes passa a ser até sacrifício de tolo, porque ela é de pouca eficácia, ela não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então o falso ensino, ele precisa ser denunciado. O falso ensino, ele precisa ser proclamado aos quatro cantos, pois mantém pessoas espiritualmente cativas, debaixo de opressão, meus irmãos. E nós do Cordão de Três Dobras não temos a mínima pretensão de nos tornar defensores de uma verdade doutrinária, como teólogos, como apologetas. Não é esse o nosso chamado. Não temos escola dominical, não temos escola sabática, mas temos ensinamento, tomando um chimarrão, conversando. Quando Deus mandar um povo maior, que é a promessa, quando Deus separar algo maior, o modus operandi vai ser dele, não nosso. Não doutrina de homens, não doutrina de demônios, para que nós possamos estar na direção desse Deus. E é importante entender, irmãos, o que Deus está falando aqui essa noite, para que você não fique mais refém dessas doutrinas que muitas vezes escravizam o homem. O próprio Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, ou seja, que seja anátema. Isso é muito sério. O próprio Paulo, o apóstolo, que pregou o evangelho, ele está falando para o povo da Galácia: olha, se eu chegar aqui, me der loucura, se eu surtar, se eu virar um diabo, se eu virar um desse tipo de pastor que está aí, desses que são descritos, que estão totalmente fora da direção de Deus, podem me amaldiçoar, porque eu estarei também procedendo em desacordo com a Escritura, em desacordo com o Evangelho. Nenhuma outra doutrina ela é sã, a não ser a sã doutrina de Cristo. Por isso que é importante a gente compreender que o ensino de Jesus, a pedra de esquina, ele não pode ser relativizado. Aquele dia, vocês verão face a face com o Criador. Muitos estarão na presença de Deus, como está lá em Mateus 7, versos 22 e 23. Vão ficar dizendo: Senhor, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, ou seja, nos ensinamos, nós expulsamos demônios, visitamos casas, fizemos cultos, mas a doutrina não era dele. Por isso ele vai dizer: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. É muito sério o que Deus está falando aqui essa noite. As doutrinas de demônios nem sempre são aquelas seitas heresias que nós veremos na próxima reunião, na parte 2 de doutrina de demônios. Há púlpitos cristãos que estão vivenciando há séculos essa doutrina, que Deus, já com a sua taça transbordante, às vésperas do príncipe das trevas tomar conta de tudo isso, a igreja ser arrebatada, usa os pequeninos dessa terra, os rabiscos, para denunciar que isso tem que parar. Portanto, você, meu irmão, você, minha irmã, quer o evangelho saudável. Ainda tem igreja séria, sim. Ainda tem apóstolos, pastores, bispos, queridos, sim, com doutrina de Jesus.
que não é doutrina, é o evangelho. A gente usa a doutrina para diferenciar da doutrina de demônios. Esta é a parte 1 da mensagem de hoje, a doutrina de demônios. Neste dia 25 de novembro do ano de 2020, na reunião do cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações e misericórdias do Santo Espírito de Deus estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do cordão. Pela presença de todos.